Viva Voz, com Vera Magalhães. Entre os jornais da casa, no CBN Brasil, aquele pianinho clássico ali. O Sarda tá de férias, mas o pessoal mantém ali, né? Uma certa estirpe. Agora, esse horário a gente já avacalha, manda O horário dele é o da temperança, aqui é o pé na jaca. Total, final de tarde, total. Parabéns, querida. Obrigada, Ó, o seu amiga. presente, vamos dar o presente aqui no ar. Ganhando presente ao vivaço. E o cartão online, que a gente é muito chique. Eu vou abrir em seguida, gente. Não vou fazer esse recebidos, esse como é que é? Unboxing. Em pleno Viva Voz Unboxing. Mas, obrigada, amei, gente. Obrigada mesmo. Já teve bolinho, já teve de tudo. CBNers, beleza. melhores pessoas. Muito bom, é dia de aniversário, mas é isso, a gente tem que trabalhar. Vera, não deu pra te dar folga hoje? Não deu. Porque o roteiro tá puxado. E a gente vai começar por São Paulo. André Pinheiro tem mais informações sobre uma fala do presidente, do ministro da Fazenda, aliás, Fernando Haddad, rebatida mais uma vez pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Explica pra gente, André, boa noite. Oi, Débora, boa noite para você, para Vera, Carol e também ao nosso ouvinte. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu que o governo pode apelar para uma eventual proibição das bets no país, caso elas não paguem os impostos devidos. A declaração foi durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, como resposta à derrota que o governo sofreu após a MP que previa a taxação das bets perder a validade. Haddad citou o forte lobby feito pelas casas de apostas que teria evitado a aprovação da medida, mas que o governo tem mecanismos para agir caso a queda de braço continue. Ele comparou o mal provocado pelas bets ao gerado também pelo cigarro e disse que não se trata de demonizar, mas sim cobrar a contribuição. Tem coisas que são difíceis de proibir, embora no caso das bets tenhamos tecnologia hoje para, se essa queda de braço continuar, ir para um embate mais firme com o setor, que teve uma participação desastrosa nos debates na Câmara, porque elas são dependentes de rede social, então nós temos condição de atuar. O ministro vai conversar com o presidente Lula e líderes para traçar alternativas à medida que renderia quase 20 bilhões de reais aos cofres públicos em 2026. O governo conseguiu adiar a votação do orçamento do próximo ano, que estava marcada para esta terça. Isso porque ainda pode mudar a proposta orçamentária a depender da conversa com o presidente. Fernando Haddad sugeriu, inclusive, cortes em emendas acima de 7 bilhões de reais. O adiamento da votação irritou parlamentares. O presidente da Comissão Mista e Orçamento, Efraim Filho, disse que o prazo é curto, mas que o governo insiste em aumentar impostos em vez de cortar gastos. Em mais uma alfinetada aos parlamentares que votaram contra a MP, Haddad disse que não dá para votar contra apenas para demarcar posição, porque há efeitos práticos. Em uma agenda aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fica levando o nome dele em vão. Eu acho que o Haddad tem uma preocupação maior aí para ele, que é a questão fiscal. Está todo mundo preocupado com a questão fiscal. Está todo mundo preocupado com o rumo fiscal do Brasil. Eu acho que o setor produtivo está preocupado, nós também. Porque a gente não quer lá na frente ter um dissabor.
Lá na frente a gente não quer ver o Brasil flertando aí com superendividamento, com inflação alta e com, eventualmente, recessão. A gente quer o melhor para o Brasil, a gente não vai torcer para o Brasil dar errado. A fala ocorreu durante evento de entrega de moradias populares após o bate-boca público entre os dois na semana passada. Na ocasião, após a derrubada da MP do IOF, Haddad disse que o governador agiu em detrimento dos interesses nacionais para proteger a Faria Lima. Como resposta, Tarcísio publicou um vídeo nas redes sociais em que apareceu dizendo "tenha vergonha, Haddad". Nesta terça-feira, ao responder sobre sua atuação nos bastidores para que a MP não fosse aprovada, Tarcísio voltou a negar, embora parlamentares e dirigentes partidários tenham dito o contrário. Volto com você, Débora. Obrigada, André, pelas informações. Tem bastante coisa aqui para a gente comentar a partir dessas informações trazidas pelo André Pinheiro. Acho que a gente pode começar falando sobre essa, de certa forma, uma declaração de guerra contra as bets? Sim, o governo está achando que está com cacife e que dá para bancar essa briga, Débora. Eu conversei hoje com duas fontes que me falaram bastante sobre como é que está sendo construída essa alternativa à derrota da MP, né? O governo acha que vinha num ótimo momento ali, com a aprovação do IR pela Câmara, com a reabertura dos canais com Donald Trump, com as pesquisas mostrando sua melhora. E aí, diante disso, a oposição teria agido para ali infringir uma derrota, porque não quer facilitar a vida para o governo no ano eleitoral, com a possibilidade de cumprir a meta fiscal e talvez ainda sobrar algum tipo de recurso para investimentos nesse ano que é tão importante, que é 2026. E aí, o governo acha que, como as pessoas foram às ruas contra a PEC da blindagem, como ele está nessa maré aí positiva, vai ser possível bancar o discurso de que é preciso corrigir distorções, corrigir o fato de que no Brasil quem tem mais paga menos imposto, espera contar até com a ajuda dos grandes bancos, por exemplo, nessa questão das fintechs, porque imagina que existe uma distorção. Hoje, muitas dessas fintechs são grandes fintechs, são grandes instituições financeiras que faturam quase como bancos, têm um portfólio de clientes que é similar a de muitos bancos e ainda assim pagam tanto contribuição social quanto imposto de renda em alíquotas inferiores às dos bancos. Para banco, não tem diferença se é um grande banco ou um pequeno banco. O fato de você ser uma instituição bancária já te coloca numa certa alíquota de cobrança. No caso das fintechs, essa alíquota é menor. Então, o governo acha que vai contar, inclusive, com o apoio, a simpatia do setor bancário para taxar as fintechs mais fortemente. Mas também tem um lobby contrário, né? Essas fintechs são muito poderosas hoje em dia. Muitas delas têm ações na Bolsa de Nova York, tem aí uma série de regimes especiais de tributação e que vão lutar para manter esse status quo. Então, vai ser uma briga. O governo acabou de ser derrotado nessa briga. Está achando que vale a pena comprar, tanto com a oposição quanto com os setores que fizeram o lobby contrário. Eu acho que ainda não está dado que o governo tem cacife para bancar vale a pena ver de novo de uma briga que acabou de ser. Acho isso bem complexo. E o Haddad ameaçando, inclusive, proibir a atuação das bets. Parece aquela estratégia bode na sala, né, Vera? Acho que é meio uma bravata, assim, ameaça proibir para tentar negociar alguma coisa de taxação, né? Imagina você proibir depois de já liberar geral. Tem bet em tudo quanto é lugar, campeonatos de todas as modalidades esportivas, bancados por bets, times de futebol, a publicidade à torto e à direito em tudo quanto é lugar. Não me parece factível, não parece viável, parece uma briga um pouco quixotesca. Era mais fácil não ter deixado regulamentado do jeito que regulamentou do que depois você fazer a pasta de dente voltar para dentro do tubo. Parece complexo. Se você não consegue nem pôr um mínimo imposto, você vai conseguir proibir geral? Como? Então, tudo um pouco complexo, mas é isso. O governo muito disposto a ir para cima e a bancar
uma certa briga achando que reconquistou as ruas. Eu acho que tem um pouco aí de cálculo exagerado. Se a gente olhar as pesquisas com rigor, olhar o que os números mostram, eles mostram uma recuperação do Lula para um nível em que a sua rejeição e a sua aprovação têm ali percentuais idênticos. Não é que ele está bombando e que está com uma aprovação de 80%, como ele já teve em outros momentos. Com a aprovação do Lula em 2010, quando ele elegeu a Dilma Rousseff, ou 2012, quando ele elegeu o Fernando Haddad prefeito de São Paulo, ambos em suas primeiras disputas eleitorais, ele poderia bancar essa briga facilmente, ganharia. Diante desse índice de aprovação com o qual ele conta, acho um pouco mais temerário. E com a base que ele tem no Congresso, uma base fluida, gelatinosa, que está sempre ali no limiar de garantir os votos para o governo e não, então aí eu acho realmente uma aposta ainda precipitada. Eu acho que a popularidade do governo tende a aumentar, tende a melhorar, mas não é uma coisa de agora. E a briga tem que ser agora, porque você precisa criar esses recursos, esses 20 bilhões, neste ano, para que eles sejam arrecadados no exercício fiscal do ano que vem. E essa animosidade entre Haddad e Tarcísio está fazendo sentido? É tudo cenas pré-eleitorais, né, Débora? O governador de São Paulo, todas as informações que a gente tem são de que ele agiu efetivamente e diretamente para derrubar essa MP. Pode ser preocupação fiscal, como ele parece querer dizer que tem nessa entrevista? Pode ser. Mas todo mundo com quem eu falei diz que a alegação era não deixar esse dinheiro correr solto na mão do governo no ano eleitoral. E disseram que ele pressionou diretamente, inclusive o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que é seu secretário, dizendo que queria 25 votos do PSD contra a MP. Conseguiu angariar 18 ali. Então, os relatos vão todos na contramão do que o governador está querendo fazer crer, que é o de que ele não se envolveu, de que ele não estava nem aí, que ele estava cuidando dos temas de São Paulo. Então, não me parece que as pessoas que são aliadas a ele quereriam vender uma história mentirosa para comprometê-lo se ele não tivesse feito esses pedidos mesmo. Então, é uma guerra eleitoral, claramente. A gente vê as propagandas do PT todas voltadas contra o governo de São Paulo. Eles já acham mesmo que o Tarcísio aqui é o adversário. Então, está posta a disputa eleitoral, mas é real que, segundo tudo que contam para a gente as fontes em off, que o governador sim atuou para derrubar a MP. Gente, em meio a esse impasse sobre o orçamento, o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou sobre a pauta da semana, que está esperando alternativas aí do governo para votar a LDO, e falou também sobre o projeto de anistia, que não deve entrar na pauta dessa semana. A Larissa Lopes tem as informações para nós em Brasília. Oi, Larissa. Pois é, o Hugo Mota descartou que a anistia vá ser votada esta semana. Essa que era uma expectativa, né, de lideranças do PL e até do próprio relator Paulinho da Força. Mas, de acordo com o Mota, a pauta já está fechada. Serão temas voltados à proteção de crianças e também à educação. Então, a anistia não vai ser agora. Sobre a lei de diretrizes orçamentárias, Carol, ele afirmou que aguarda alternativas serem apresentadas pelo governo. Inclusive, mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele esteve aqui no Congresso e ele negou mudança na meta fiscal e afirmou que vai discutir a LDO com o presidente do Senado, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Inclusive, agora há pouco também, o líder do governo aqui no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, ele disse que esse encontro entre Haddad e Alcolumbre está previsto para amanhã e eles vão debater justamente alternativas diante do rombo por conta da derrubada da MP 1303, aquela que era alternativa à elevação do IOF e que acabou derrubada aqui na Câmara.
Então, diante disso, o líder disse que vão buscar alternativas, não adiantou nenhuma, mas ele voltou a falar o que já estava sendo pincelado ali na semana passada, sobre cortes, contingenciamentos e também afetando até as emendas parlamentares. E então, diante disso, terá essa discussão em relação ao orçamento. E também, em fala agora há pouco, o líder Randolph confirmou que haverá uma sessão do Congresso na quinta-feira e vão debater vetos. O principal deles é em relação ao licenciamento ambiental. Ele até afirmou que é desconfortável tratar desse tema justamente às vésperas da COP30, mas que, tendo um acordo ou não em relação à derrubada desses vetos, haverá a sessão. Ela está mantida, então, quinta-feira. Carol. Obrigada, Larissa. E essa pauta da anistia vai dando um ghosting aí na pauta da Câmara, né, Vera? Mas você vê que é isso, né? No tema perdeu qualquer approach, apelo que ele pudesse ter. Eu acho que foi uma ilusão, inclusive, que num primeiro momento o governo americano comprou. Essa de que o Brasil estaria ultramobilizado em favor do Jair Bolsonaro, de que haveria um clamor popular nas ruas pela sua absolvição, e a ideia de que haveria uma ditadura do Supremo Tribunal Federal implantada no Brasil, subjugando a direita brasileira. Isso chegou a ser vendido em algum momento e comprado pelo governo americano a ponto de sancionar os ministros. Mas o fato é que a vida no país segue, né, com os seus problemas, com as pessoas ali no dia a dia reclamando da inflação de alimentos, reclamando de segurança pública. Esses, sim, os temas que dizem respeito à vida das pessoas, que impactam a sua opinião a favor ou contra o Congresso, a Câmara. É claro que o Brasil é polarizado, é claro que o Jair Bolsonaro ainda tem um grande apoio por parte da população, é uma liderança ali que catalisa os votos da direita, a ponto de todos os pré-candidatos da direita fazerem ali aquele exercício necessário de buscar o apoio dele, dizer que lhe dariam indulto, que lhe dariam anistia, mas essa não é uma aflição do dia a dia das pessoas, e a cada rodada que se faz de pesquisa, cai o apoio a ideias como uma anistia ou mesmo a redução de penas, porque imagina você discutir uma redução de penas para crimes contra a democracia baseado única e exclusivamente na situação concreta de um processo que envolve um ex-presidente, mas também envolve uma série de outras pessoas, militares, ex-ministros, ex-ajudante de ordem, uma série de pessoas que foram levadas a participar em alguma medida dessa trama. E a gente até vai discutir o julgamento de um desses núcleos hoje. Então, essa pauta realmente perdeu a aderência. Depois da PEC, a discussão dela, em conjunto com a ideia da PEC da blindagem, também foi fatal para ela. Muitos erros cometidos pela oposição que levaram a que essa pauta perdesse foco, perdesse relevância e perdesse o timing de ser discutida. Então, acho que vai ser difícil, principalmente no Senado, avançar com essa ideia de revisão das penas para os condenados do 8 de janeiro, para os condenados no núcleo crucial da trama golpista e nos próximos que ainda estão em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, tinha um fio de esperança aí para os apoiadores do projeto da anistia com as demissões feitas pelo governo, dos cargos do segundo e terceiro escalão ali, como retaliação, né, aos parlamentares que abandonaram a MP do IOF. Pensou-se que o Centrão poderia, então, ir totalmente para a oposição e apoiar a anistia. Acha que isso é possível? Olha, na Câmara até pode ter um movimento desse, Débora, de aí acabar e ali separar de vez e o Centrão virar oposição. Mas no Senado o que a gente assiste não é esse movimento, de nenhum desses partidos. O Davi Alcolumbre é do União e ele tem segurado a onda ali
em favor do governo. Mesmo outros partidos do PSD, por exemplo, no PSD do Senado é muito mais próximo do governo do que o da Câmara. Então, se passar no Senado, eu acho que vai para a gaveta do Davi Alcolumbre, que não está demonstrando nenhum apetite para pôr essa história em votação nesse momento. Os ministros do Supremo que estavam discutindo já tiraram o time de campo também. Eu acho que é uma pauta que perdeu o seu momento. Muito bem, vamos fazer então. A gente vai falar mais, tá, sobre essas demissões, porque hoje teve uma nova leva. O Thiago Bronzato, que é responsável pela sucursal do Globo em Brasília, vai conversar com a gente logo mais sobre isso. Agora a gente faz um intervalo. Viva a Voz de volta. Igor Cardim tem informações ao vivo sobre o julgamento no STF do núcleo 4 da trama golpista. Diga lá, Igor. Oi, Débora. Pois é, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu nesta terça a condenação dos 7 réus do chamado Núcleo 4 da trama golpista, apontado como responsável por espalhar fake news. Segundo ele, os acusados elaboraram e disseminaram narrativas falsas contra o sistema eleitoral, o que teria contribuído diretamente para o desfecho violento de 8 de janeiro de 2023, Para o PGR, não há dúvidas sobre a intenção do grupo de romper com a ordem democrática e instigar a população para pressionar o Exército. Paulo Gonet reiterou o pedido de condenação de todos os 7 réus do núcleo e fez questão ainda de ressaltar as trocas de mensagens do coronel Reginaldo Abreu com um réu de um outro núcleo, o general Mário Fernandes. Kid Preto, o presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. O pessoal ia fazer uma reunião essa semana, o comandante do Exército. Aí chegou o Paulo Guedes, chegou o pessoal do TCU, da AGU. Aí não pode. Tem esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser petit comitê, tem que ser a rataria. Ele e a rataria. Este é o primeiro processo no STF que pode resultar em condenações criminais por desinformação contra o sistema eleitoral. Já tinha outros processos no Tribunal Superior Eleitoral, mas não no Supremo Tribunal Federal. Só lembrando que esse grupo é composto pelo ex-major Ailton Barros, o major da reserva Ângelo De Nicoli, o engenheiro Carlos Rocha, o subtenente Giancarlo Rodrigues, o tenente-coronel Guilherme Almeida, o policial federal Marcelo Bormevete e o coronel Reginaldo Abreu. A sessão de amanhã foi suspensa e o julgamento será retomado na próxima terça-feira, já com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. O presidente da turma, o ministro Flávio Dino, adiantou que a dosimetria também deve ser divulgada na próxima terça-feira, quando esse julgamento será retomado na primeira turma. Débora, Carol, aproveito para deixar o parabéns para a Vera Magalhães. Obrigada, Igor. Valeu, Igor. Dosimetria que vem no caso de condenação, né? Enfim, esse deve ser o andamento desse julgamento também, como todos os demais da trama golpista, ainda mais considerando, né, Vera, que a questão do combate às fake news é um tema bastante caro ao STF. Exato, existem outros inquéritos, outros processos tratando desse mesmo assunto. Existe um inquérito das milícias digitais que foi aberto em razão desse assunto e se desdobrou em várias outras investigações. Então, você tem toda a razão. É um tema no qual o Supremo está atuando tanto na alçada criminal, nesses processos, quanto quando discutiu a ação a respeito da validade do marco digital, ali, do marco da internet, marco civil da internet, reconheceu que ele era constitucional e ainda impôs às Big Techs uma série de obrigações em relação à verificação de conteúdo e à disseminação de desinformação e de crimes de ódio, etc. Então, sim, e eles tendem a acatar essa justificativa do Procurador-Geral da República de que esse núcleo era o responsável por abastecer a base bolsonarista ali, a militância, com desinformação a respeito da urna eletrônica para tornar disseminada a ideia de que o processo eleitoral era fraudado, de que as eleições não foram ganhas pelo Lula de uma maneira legítima e, portanto, levar essas pessoas a irem para as ruas pedindo uma intervenção militar, um golpe de Estado, uma GLO, qualquer saída alternativa, qualquer saída fora do marco constitucional. Então, esse deve ser o eixo
do julgamento, e eu acho que o placar tende a repetir o do núcleo crucial, com o ministro Fux sendo a exceção ali a favor da absolvição dos réus. E as penas tendem a ser menores, porque justamente foi estabelecida pelo próprio PGR e está sendo reconhecida pelo Supremo a distinção de uma certa hierarquia dentro da chamada organização criminosa, em que havia um núcleo dirigente, mandante, e os executores em várias frentes. Esses são os executores na frente da desinformação. E a todo momento, quem aparece muito citado no julgamento que está acontecendo hoje é o general Braga Neto, como sendo aquele do núcleo crucial responsável por municiar essa ala aí da desinformação com aquilo que precisaria ser feito, distribuindo as tarefas do que precisaria ser feito em termos de espalhamento de desinformação. Agora, gente, deixa eu trazer uma outra fala do Gonê de hoje, né? Uma outra manifestação. Até falei sobre isso agora no Repórter CBN. O Gonê se manifestou contra aquele pedido de prisão preventiva do deputado Eduardo Bolsonaro. Era um pedido que tinha sido protocolado por 2 deputados, né? O Lindbergh Farias do PT e a Thalíria Petroni do PSOL. E ele nem se debruçou sobre o mérito, né? Na verdade, o que o Gonê disse é que os parlamentares não teriam legitimidade processual para solicitar essa prisão. Disse que eles não estão habilitados para isso, mas ressaltou que poderia, que a PGR pode, em instante que estime oportuno, avaliar, sim, a necessidade de medidas cautelares, inclusive quanto à viabilidade de uma prisão preventiva, né? Exato, foi uma justificativa de cunho aí processual, né, por não terem legitimidade para pedir, mas isso ficou em aberto. Qual tem sido a dificuldade, né, aí do governo brasileiro e aliás, do judiciário brasileiro e do Ministério Público em relação a quem está fora do Brasil? Fazer cumprir qualquer pedido de prisão, qualquer medida coercitiva. Isso já tem sido difícil no caso de vários dos chamados blogueiros aí da direita que estão lá morando nos Estados Unidos, Alan dos Santos, o próprio Paulo Figueiredo, e agora com o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos é difícil obter qualquer mandado para ele retornar ao Brasil e aí sofrer eventuais medidas cautelares. Então, no caso da Itália é mais fácil, onde está a deputada Carla Zambelli, mas com os Estados Unidos tem sido um processo um pouco mais complexo de conseguir. E a Câmara, a gente tem visto com muita dificuldade de levar adiante qualquer dos vários pedidos de cassação do mandato do deputado também. Muito bem, a gente faz um intervalo e a gente volta então com o Thiago Bronzato. São 6h45 desse dia 14 de outubro, não por acaso o dia mais lindo de todos os 365 que tem aí para disponíveis, e já está na linha com a gente o Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do jornal o Globo. Boa noite, Bronzato. Boa noite para aniversariante do dia, que já deveria estar em casa, tocando as velhinhas, né? Ou no Gil, né? Ou no Gilberto Gil, também era uma opção. Exatamente. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Carol. Prazer estar aqui. Oi, Bronzato. Oi, Bronzato. Boa noite. Bronzato, mas em Brasília não tem festa, não tem momento para trégua, porque é só notícia que acontece e a gente está aí acompanhando vários desdobramentos ao mesmo tempo. Eu vou começar falando com você sobre um assunto que está em andamento, que é a sucessão do ministro Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. O presidente disse aí que o critério dele vai ser alguém que cumpra a Constituição, que tenha um rigor técnico, portanto, mas a gente sabe que não é bem assim. O que tem mostrado aí as bússolas, enfim, os termômetros? Como é que está a temperatura dessa sucessão e quem que está mais cotado nesse momento para o lugar do ministro Luiz Roberto Barroso? Pois é, Vera. Essa novela da sucessão do Barroso está se arrastando aí já desde o momento que o ministro anunciou a sua aposentadoria, né? A Bolsa de Apostas aí começaram a direcionar ali as suas fichas para o advogado-geral da União, Jorge Messias, né?
que hoje é o nome que larga na frente dessa disputa, e no meio desse favoritismo do Messias, é claro que tem muito a torcida do PT também, né? Hoje podemos considerar o Messias como o candidato oficial do PT. O próprio líder do PT no Congresso, Jacques Wagner, né, disse que o Messias, até pela proximidade que ele tem com o presidente, ele é o nome mais cotado, né? Isso não desceu muito bem no presidente, assim, porque a essa altura do campeonato, o Lula já no terceiro mandato, ele não quer se sentir pressionado a tomar qualquer decisão ou mesmo ter que escolher um nome, né? Na sua coletiva lá em Roma, na Itália, ele disse claramente que a saída ali, indicou claramente que a saída do Barroso foi precipitada, né? E que ele não vai indicar um amigo para substituí-lo, né? Isso foi visto ali como recado às pressões que ele tem sofrido ali, ou que tem sido feita no entorno dele, para indicar o nome do Messias, que é um nome um pouco mais próximo ali do PT. Mas também correm por fora outros nomes que também são vistos como favoritos, né? O próprio nome do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, que conta com um grande fiador ali, que é o atual presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. O Pacheco, ele tem ali um bom trânsito entre os ministros do Supremo, né? O próprio ministro Gilmar Mendes, o decano da Corte, já declarou publicamente que o Pacheco é um ótimo quadro ali para integrar o Supremo Tribunal Federal, né? O próprio Dino, que tem lá suas trocas de farpas com o Messias, já teve no passado, né? Também vê com bons olhos ali o nome do Pacheco, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, que é um outro ministro influente na corte, também vê com bons olhos o Pacheco, a própria ministra Carmen também. E por fora, além do Pacheco, tem o Bruno Dantas, ministro do TCU, que se aproximou muito do presidente Lula, né? E também do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e tenta costurar por fora ali a sua candidatura, né? Ele iria se aposentar do TCU, mas acabou adiando a sua aposentadoria com perspectiva nessa vaga. Ele recebeu alguns sinais que ele poderia estar ali entre os cotados e resolveu esperar para ver. Então, esse é o cenário hoje que se desenha, mas tem um porém. Os candidatos eles estão muito receosos de fazer qualquer movimentação que seja mal vista pelo presidente Lula. No passado, quando o ministro Dino foi escolhido, o presidente não gostou muito da forma como o Messias se movimentou. Achou que ele se expôs demais, se movimentou muito, pediu apoio, e agora está todo mundo dentro da casinha ali com medo de desagradar o presidente. E também me parece, não sei se vocês também verificam isso, que os dois outros, né, que não são Messias, o Bruno Dantas e o Pacheco, estão esperando para ver se esse lobby do PT vai ser bem sucedido, e aí eles também vão encaminhar a vida deles de uma outra maneira, né? Eles têm ali, cada um deles, uma possibilidade de plano B. O Pacheco ir para o governo de Minas, o Bruno Dantas ir para a iniciativa privada, estão esperando para ver se tem alguma chance ou se eles encaminham esses planos B, né? Exatamente. E assim, eu ando falando com algumas pessoas sobre esse assunto, né? E eu soube que teve um jantar recente aí de ministros do Supremo, né, junto com o Alcolumbre, e eles estavam conversando sobre esse cenário, né? E ali chegou-se a falar que, na verdade, eles não poderiam indicar ninguém, porque é uma escolha, naturalmente, ali do presidente. Mas eles poderiam emitir sinais de quais nomes eles não viam com muito agrado, né? Uhum. E o nome do Messias, embora tenha muito bom trânsito ali com alguns ministros da corte, é um nome que já tem sido ali indicado pelos ministros do Supremo com um certo veto. É claro que por trás disso tem também, como eu disse, né, alguns desentendimentos ali com o próprio do passado, com o próprio ministro Dino, com o Messias, né? Mas o fato o presidente quer que o Pacheco seja ali o seu palanque em Minas Gerais, né? Que ele seja candidato em Minas e faça a campanha presidente, até porque Minas ainda está inexplorado pelo presidente. Ele quer que o Pacheco vá lá, abra caminho para ele subir no palanque em Minas e tudo mais. Só que o Pacheco não quer concorrer em Minas. Sim. Então, ele está numa saia justa porque o grande sonho dele é o Supremo Tribunal Federal. Ele
via a possibilidade de um dia se tornar ministro da Justiça para depois percorrer esse caminho até o Supremo. Só que agora ele tem um atalho. Ele nunca esteve tão próximo ali de tentar uma vaga no Supremo. Então, ele não vai abrir mão tão fácil assim dessa possibilidade. Ainda mais contando com o apoio do todo-poderoso Davi Alcolumbre ali do Congresso. Já o ministro Bruno Dantas conta com a simpatia de alguns quadros do PT, né, de uma parte da cúpula do Congresso, né, o nome que passaria também com uma facilidade ali pelo Senado, né, pela aprovação do Senado, mas tem menos força do que o Pacheco, força política, eu digo, né? Então, assim, tá todo mundo em compasso de espera, todo mundo com medo de se movimentar, de se mexer. Hoje, por exemplo, tem um jantar aqui de despedida em Brasília para o Barroso. Os mais votados não devem ir, porque também não querem ser vistos como se eles estivessem se movimentando e isso acabar desagradando o presidente. As sombras de Brasília. Ô Bronzato, tem um outro assunto aí também que ganhou bastante corpo. Já começou semana passada, né? Mas de ontem para hoje ganhou aí a atenção da imprensa, que são as demissões dos indicados pelos traidores, aqueles parlamentares que abandonaram a MP do IOF. Essas demissões já começaram, o governo diz que não é retaliação, é uma reorganização da base e hoje teve uma nova leva? Pois é isso mesmo. Olha só, isso, assim, a gente lembra muito do momento do governo Bolsonaro, que foi promovida uma despetização no Planalto, né? Quando então o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou que ia demitir todo mundo que fosse alinhado ideologicamente com o PT, que tivesse qualquer relação com o PT e tudo mais. Agora, no governo Lula, está em curso uma descentralização, né? Ou seja, o Planalto está promovendo ali uma caça às bruxas aos indicados políticos de líderes do Centrão que votaram contra o governo para enterrar a medida provisória alternativa ao imposto sobre operações financeiras. Vale lembrar que essa derrota custou muito caro para o governo. Calcula-se que o governo precisará tampar um buraco de 46 bilhões de reais em 2 anos. E era uma margem que o governo contava ali para gastar mais às vésperas das eleições em 2026, né? Essa caça às bruxas dos indicados do Centrão está sendo coordenada pela ministra Gleisi Hoffmann, que é responsável pela articulação política do governo, né? A Gleisi disse ontem em entrevista ao Globo que quem não está sendo leal não tem por que ficar no governo. Ela passou um recado muito claro. E, na verdade, ela está verbalizando uma insatisfação do presidente Lula, né? Que, após retomar ali a popularidade dele nas pesquisas eleitorais, cresceu o tom de voz, começou a falar que não iria implorar para nenhum partido estar com ele em 2026 e ficou muito furioso com a derrota que ele sofreu no Congresso. O ministro do Turismo, que também é oriundo do Centrão, o Celso Sabino, ele fez ali um resumo lapidar de sentimento do Planalto nesse momento aí com os indicados políticos do Centrão, né? Ele disse que não dá para ser casado e ter vida de solteiro, ou seja, ele está cobrando ali também apoio dos partidos que compõem ali a base do governo, né? Obrigada, Thiago, por hoje. Fica já o convite para você voltar. Sei que você andou de férias, né? Essa coisa aí, né? Maravilhosa. Mas agora que já voltou, fica o convite para voltar sempre. Até a próxima. Obrigado, velho. Que você aproveite muito o seu aniversário, viu? Feliz dia aí para você. Uma boa noite para a Débora também. Boa noite para a Carol e boa noite para os ouvintes. Obrigada, Thiago. Boa noite. Até. Gente, antes de fechar, a Larissa Lopes está de volta para falar sobre o apagão, né, que aconteceu em boa parte do país hoje de madrugada. O governo está dizendo que foi uma falha técnica pontual numa subestação, né, Larissa? Exatamente, Carol. O governo afirmou que esse apagão, que atingiu todas as regiões do país, foi por uma falha técnica em um equipamento localizado no Paraná. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o fornecimento foi restabelecido de forma controlada desde os primeiros minutos da ocorrência e mais de 90% do sistema foi normalizado em menos de 1 hora. Só na região sul
demorou 2 horas. Essa interrupção começou com a explosão em um reator da subestação de Bateias, na Grande Curitiba, provocando a desconexão entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E também a região sul, onde essa falha se originou. De acordo com o Ministério, o evento não ocorreu por falta de energia, mas por uma falha pontual do equipamento, mesmo com abundância de geração no período. Também a pasta afirmou que o Operador Nacional do Sistema Elétrico deve concluir um relatório detalhado em até 30 dias. E também o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, disse hoje mais cedo que a agência vai apurar responsabilidades e não descartou punições. Volto com vocês. Obrigada, Larissa. Ainda que tenha sido uma coisa pontual, né, Vera? Sempre ruim e um ponto delicado para o governo esse do abastecimento de energia, né? Tem sido. E toda vez que acontece, fica essa coisa de um jogo de empurra de responsabilidades, né? Não foi isso, foi aquilo, não foi isso, foi aquilo. É sempre um terreno ali pantanoso se aferir responsabilidades nesse campo. Não é um terreno pantanoso só para o governo federal. A gente sabe que os estados também estão sofrendo com isso. Muitas das concessionárias de energia que têm contratos, inclusive, com governos de estado e que prestam um serviço ruim e que levam a constantes faltas de abastecimento. Inclusive, aqui em São Paulo tem sido um problema a questão da Enel, mas sempre que acontece é desgaste para qualquer governo. Ainda mais no momento em que o governo pretende faturar com essa coisa da energia, né, Carol? Com a tarifa mais barata e tudo. É um revés com o qual ele não contava. Muito bem, antes da gente encerrar, qual a música escolhida pela aniversariante? Deixa eu aproveitar antes de encerrar também, mostrar para quem nos acompanha por imagem pelo Globoplay, pelo YouTube, por outros aplicativos, o presente que eu ganhei aqui das colegas da CBN. Brinco, anel... muito obrigada, adorei o bom gosto de Débora Freitas, que eu já sei que foi ela que escolheu. Arrasou. Agradeço em nome dela para todos vocês que contribuíram com o cartão lindo que eu vou postar lá nas redes e com o presente. Muito lindo, já vou estrear hoje. E eu escolhi uma música do Gilberto Gil, o mestre que todos nós aqui da rádio amamos e idolatramos, e que foi a música que a Renata Lopretti escolheu num post que ela fez de aniversário para mim. Pela lente do amor, uma grande angular, vejo ao lado, acima e atrás. Pela lente do amor, sou capaz de enxergar toda moça em todo rapaz. Pela lente do amor, vejo tudo. É isso, na Lente do Amor, coraçãozinho para todos vocês ouvintes que mandaram mensagem de parabéns, para todos os colegas. E vamos juntos aí, pelos próximos 53, talvez, quem sabe. Vera, aproveite sua noite de aniversário com os seus parabéns. Tem várias mensagens chegando aqui dos ouvintes também pelo WhatsApp. Eu tô mandando tudo pra Vera, tá bom, pessoal? Manda só dos fãs, dos haters não. No aniversário, hater não. Concordo. Tá bom, gente, um beijo grande. Beijo, Vera. Parabéns, aproveita. Obrigada.